acontecer e você fica indignado. Essa reação é de fora para dentro. Essa reação vem de fora para dentro. Quando, por exemplo, quer ver? Vocês vão ter um exemplo muito claro disso. Final do ano passado, a Netflix fez aquele especial de Natal, né? A Tentação de Jesus, acho que era isso. Porta dos Fundos fez aquilo lá. Isso causou uma indignação geral, não foi? Isso é uma justa indignação. Que diz respeito à fé, que diz respeito à figura do Evangelho, que diz respeito à figura de Cristo. Isso não pode acontecer. Não é verdade? Você não ficou indignado? Eu cancelei. Pedi para minha esposa, eu falei para ela, cancela, por favor. Cancela, não quero mais. E ela cancelou. Por quê? Porque foi uma justa indignação. Às vezes pode ser alguma coisa que acontece dentro da igreja. Às vezes uma coisa assim que foge do nosso controle, mas é uma coisa muito errada. Você fala, não, isso não pode acontecer. Uma discussão, não, isso não pode acontecer. É uma justa indignação. Ver um irmão no trabalho ser injustiçado, no seu ambiente de trabalho, você vê um colega de trabalho sendo injustiçado, não, mas isso não pode. Ele estava certo, foi sem querer. Não é dessa forma. Isso é uma justa indignação. E essa ira é chamada na Bíblia de uma ira santa. Por outro lado, nós temos aquela ira que Paulo ele pede para que nós afastamos, que é aquela frustração pessoal. Sabe aquele sentimento pessoal, onde nós nos sentimos ofendidos e injustiçados? Essa é chamada uma ira injusta. Essa que Paulo lhe fala para você afastar, que é a frustração pessoal. Eu fui injustiçado no meu trabalho. Eu fui injustiçado na igreja. Eu fui injustiçado. Que indignação. Como eu fico tão ofendido. É isso que Paulo lhe fala. Afasta essa daqui não vale. Essa ira, ela nasce de dentro para fora. Essa ira, ela contamina, porque ela nasce de dentro para fora. Ao contrário da ira santa, que nasce de fora para dentro. Você vê algo acontecer de injusto e você se ira porque você vê que isso afronta a santidade de Deus. Mas quando é a ira pessoal, essa deve ser afastada a todo momento. O que eu estou tratando aqui com os irmãos é da primeira ira. Os irmãos devem se irar? Sim. Se irar diante das coisas que afrontam a palavra de Deus. Diante daquilo que é uma injustiça praticado contra o irmão, contra a verdade, às vezes contra um colega ou em uma situação. É essa ira que você deve ter em seu coração, mas se irar naquele momento. Pois caso contrário, irmãos, perceba que a ordem ela está no imperativo, irai-vos e não pequeis. Então nós temos o dever de irar. O dever de ficar irado frente às injustiças, frente às afrontas da palavra de Deus. Essa ira nós devemos ter, sim. Caso contrário, nós somos coniventes com o pecado. Caso contrário, a gente olha o pecado e fala, não, deixa para lá. Em nome da política da boa vizinhança, eu não vou falar nada. E isso é errado também. E nesse ponto você peca, não pela ação. Você não está pecando porque você está irando, mas você está pecando por omissão, porque você está vendo algo acontecer de errado, uma injustiça ser praticada contra a palavra de Deus, contra a santidade, contra a unidade da igreja, e você não faz nada. Aí, nesse momento, essa omissão se torna um pecado. Mas devemos tomar cuidado, porque a ira, ela não deve virar um sentimento de rancor. Por que o versículo diz? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Às vezes é normal, como eu falei, frente a uma coisa que acontece aqui, algum equívoco. Pode acontecer algum equívoco dentro da igreja? Pode. Nós somos uma congregação de pecadores, mas pecadores redimidos. E como pecadores que ainda somos na nossa antiga natureza, que às vezes aflora, o velho homem vive com a gente pode cometer algum erro, algum equívoco, algum pecado contra um irmão, não pode? Naquele momento a gente pode irar. Não faz isso não, que você fez errado. Pode, acontece. Em amor, tomar muito cuidado, em amor, devemos fazer isso. E não alimentar aquele sentimento dentro do nosso coração. Nossa, você viu o que o irmão fez? Que coisa, né? Mas, nossa, muda tudo, está tudo errado. Olha, o pastor Félix quer fazer as coisas do jeito dele aqui na igreja. Nunca vi um negócio desse. O pastor Zenilson, então, nossa, quer fazer tudo da forma que ele quer. E o irmão, mal mandão, fica lá fora, faz isso, escreve, dá recado. Não pode. Eu posso errar, irmãos. E se eu errar, por favor, me chamem num canto e conversem comigo. Eu faço questão. Mas a gente pode. E o interessante é que a gente não pode alimentar é esse sentimento. É esse sentimento dentro do nosso coração. Porque uma ira, ela pode se transformar depois num sentimento de remorso e numa indiferença. E dentro da igreja isso não pode existir. Não pode. Você não pode ficar afastado. Aquele irmão errava lá, quer fazer tudo do jeito dele, deixa para lá. Porque aí você vai se afastando. Você vai apagando a chama que está dentro do seu coração, que é o desejo pelo Evangelho. Em nome do quê? Em nome de uma mágoa. Em nome de uma mágoa à toa. Nós somos membros um dos outros, devemos viver em amor, em santidade. Isso é praticar santidade.
É dizer sim para a ira santa e não para a mágoa. Aí eu mirei. Irmão, não gostei do que você fez. Irmão, desculpa, não percebi, em nome de Jesus me perdoa. Dentro disso existe o amor. Olha que coisa, constrói vínculos, preserva a unidade. Agora uma coisa, você fica lá guardando mágoa, guardando mágoa, guardando mágoa, que nem uma bexiga, né? Que você vai colocando água. Vai colocando, vai colocando, vai colocando. Se você não colocar uma hora aquilo para fora, o que vai acontecer? Vai explodir, não vai? Vai espirrar para todo lado, não vai? Então, quando a ira nasce, expresse-a. Não guarde rancor. E isso funciona em todas as relações. Todas as relações. Dentro de casa isso acontece? Olha, eu vou dizer um exemplo meu. Às vezes eu posso fazer alguma coisa que desagrada a minha esposa. De vez em quando. De vez em quando. E às vezes ela pode estar certa, pode estar errada. Depende da interpretação dela. Vai adiantar você ir lá confrontar no mesmo momento? A ira nasceu. Vou lá confrontar no mesmo momento? Não. Deixa quietinha lá, acalmar. Foge do flagrante, como disse o Jacó naquela lição, né? Espera 24 horas, leva o chocolate para diminuir. Bate na porta e fala, amor, desculpa, eu acho que aconteceu isso. Fala, agora expressa tudo o que você está sentindo. E deixa descarregar, deixa falar, vai falar, e no final você preserva o quê? A unidade. Então me perdoe em nome de Jesus, vamos orar, vamos ter comunhão. Por quê? O Jacó disse isso numa lição, achei muito importante, que foi aquela passagem de Pedro, né, Jacó? Que às vezes quando nós temos mágoa, nosso esposo, nossa esposa, as nossas orações não são ouvidas. Já pensou, você fala, parece estar recitando verso, não adianta para nada. Por quê? Precisamos ter unidade e amor em nossos corações. E isso, irmãos, é praticar santidade. Veja que o exemplo vale para fora e o exemplo vale para dentro da igreja. Amém? O terceiro contraste é não para o roubo e sim para o trabalho. Aí a gente vai ler o verso 28. Não para o roubo e sim para o trabalho. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha que interessante. O roubo, assim como o furto, lá no passado, eles já tinham a mesma figura. Eu, como estudei direito, e atuo bastante na área, existe muita diferença nessas figuras, né, típicas. Existe o roubo, existe o furto, existe receptação, existe de contrabando, existe descaminho, sonegação. Existem diversas formas de roubo e de furto, a raiz da palavra. Para Deus, irmãos, não tem diferença nenhuma, é tudo a mesma coisa. Você pega tudo, coloca num balaio só, para Deus é isso. Pecado é pecado. Não é porque você olha na Bíblia, não rouba, não vou roubar, nunca vou encostar uma faca ou pegar numa arma para roubar alguém. Furtar é pecado, sonegar é pecado, contrabandear é pecado, receptação é pecado. Nossa, é um monte de coisa. É sim, é um monte de coisa. É um monte de coisa sim. E tudo isso você deve se afastar. Por quê, irmãos? Ser honesto quando as coisas vão bem é fácil, é muito fácil. Agora, quando as coisas apertam, irmão, ser honesto quando você tem que colocar tudo na ponta do lápis. E todos nós aqui, eu tenho certeza que já passou um dia pela situação do desemprego, né? Quando a coisa fica apertadinha, e que a gente tem que se virar, não é verdade? Ali é difícil ser honesto. E aí eu lembrei uma coisa que a minha esposa contou para mim, uma historinha, que estava uma criança indo para a igreja e ela recebeu 2 moedinhas, uma para comprar sorvete e a outra para levar para a ofertinha. Aí ela estava indo para a igreja, no meio do caminho ela deixou cair uma moeda. Ela falou, ixi, Deus perdeu a oferta hoje. Deus perdeu a oferta hoje. Por quê? Porque ser honesto quando as coisas vão bem, tá fácil. Estou bem, estou trabalhando, estou empregado, está tudo certinho, minha vida vai bem, a despensa está cheia em casa, estou dando o dízimo, estou dando oferta. E quando a coisa aperta? E quando a coisa aperta, que você está vivendo de bico, o salário está caindo pela metade? Que você olha para aquilo, pouco que você já recebeu, que só vai pagar certinho as contas, você fala assim, ainda tem que tirar, eu vou tirar os 10%. Porque não pertence a mim, pertence a Deus. Porque quando Ele me estava bom, Ele estava me dando. E quando está ruim, irmão, pode ter certeza. Não é que eu estou falando para você dar, barganhar com Deus, não é isso. Mas se Deus te honrou, até agora, pode ter certeza, no momento difícil Ele irá te honrar também. Ele vai te ajudar no momento difícil de tribulação. Não é o que Davi disse, né? Já fui jovem, já fui criança, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Não vai. Por quê? Diga não para o roubo e diga sim para o trabalho. Porque vai dizer aqui, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir, não, para o que tenha, né?
fazer útil com as mãos para que você possa comprar um carro novo, comprar uma casa nova, pagar a faculdade. Não. Quando a Bíblia diz sim para o trabalho, ela diz, né? Fazer com as próprias mãos para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Necessidade. É justo a gente querer o melhor para nossas vidas? É. É justo você trabalhar. É justo você se formar num bom curso, você fazer um concurso público, ou você se qualificar na sua profissão. Tudo isso é justo, tudo isso é justo. É justo que você tenha um carro bom, é justo que você tenha uma casa confortável, com móveis confortáveis, uma boa televisão. É justo isso? Não estou falando que é injusto, nada disso. Mas estou falando que também nós devemos trabalhar para ajudar o próximo, aquele que tem necessidade, aquele que precisa que seja repartido o pão. Amém? Lembra quando Paulo escreve lá em Filipenses, né? Vocês também devem ajudar, né? Para que quando vocês também precisarem, vocês também tenham, vocês recebam. Assim nunca sobrará, né? Aquele que plantou, né, não sentiu falta, e aquele que ficou sem também recebeu. E eu acho muito interessante essa figura. Nós devemos trabalhar para ajudar o próximo. Por quê? Qual que é o perigo da nossa sociedade atual? Nós vivemos uma sociedade, irmãos, que só pensa que criam filhos para se formar, ir num bom curso, comprar um bom carro, ter uma casa e garantir uma aposentadoria. E muitas vezes nós esquecemos da caridade, muitas vezes nós esquecemos de ajudar o próximo. Não estou dizendo aqui que a igreja deve ser um ponto assistencialista, não. Mas a igreja deve observar as dificuldades das pessoas, dos irmãos, para que com isso nós possamos suprir a necessidade uns dos outros. Só da igreja adventista da promessa em Vila Carolina? Não, da igreja adventista da promessa como um todo. A gente precisa observar isso e ajudar o nosso próximo. Amém? E o quarto e último contraste é dizer não para a palavra suja e dizer sim para a palavra que abençoa. Verso 29. Dizer não para a palavra suja e sim para a palavra que abençoa. Nenhuma palavra torpe, guarda essa palavra, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Amém? Irmãos, toda vez que a gente fala desse versículo, não sai da sua boca a palavra torpe, a gente só pensa em palavrão. Não pode falar palavrão, né? Tem aquele vídeo daquela menininha que eu acho uma graça. Não pode falar palavrão. Não pode mesmo, irmão, tá certo, não pode falar palavrão. Mas esse significado aqui de torpe, quando você vai buscar lá no dicionário do grego, significa podre, roxo, inútil. Não serve nem para porco, mais ou menos isso, não serve nem de lavagem. É podre, é inútil, não presta, não serve, não sai nem da sua boca nenhuma palavra torpe, não sai da sua boca palavrão, mas também não sai uma palavra que prejudique o irmão. O que adianta sair da sua boca uma palavra que fala mal de alguém? Está construindo alguma coisa? Está edificando algo? Não. Qualquer comentário sobre a vida de alguém não vale de nada. Vou falar besteira, vou contar piada suja. Não estou falando que é errado você falar um momento assim de distração, você contar uma piada ingênua, um conto, como as pessoas falavam. O problema é você ter uma palavra suja, um linguajar sujo que ofende. O que adianta também da sua boca sair uma palavra que confronta apenas? A pessoa olha para você e te vê um vespeiro. O que adianta isso? Que seja a sua palavra amável. Amável para edificação, para construção. É isso que nós precisamos ter, uma palavra de ânimo em nossas bocas. Se a palavra de Deus vem pelo ouvir, né? Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, as pessoas estão ouvindo o evangelho através de como? Através da fala. Eu não estou falando aqui? Graças a Deus eu estou falando e os irmãos estão ouvindo. Quem vai germinar isso no coração, enraizar isso, é o Espírito Santo. Aí é outra coisa. Aí precisamos ir para nossas casas, colocar os nossos joelhos no chão e pedir: Senhor, me ajuda a viver isso na prática. Aquilo que o irmão Fábio pregou pela misericórdia de Deus, me ajuda a viver isso nos meus dias. Eu peço para Deus a mesma coisa. Isso é o Espírito Santo que vai fazer. Mas, irmãos, você precisa aprender que da sua boca deve ser uma palavra de ânimo, uma palavra que edifica, uma palavra que constrói.
Já pensou quando você recebe algo negativo, uma palavra negativa, um comentário negativo de alguém aqui da igreja? Pode acontecer, como eu falei, a gente está fadado ao erro. Você recebe algo negativo e você transforma aquilo em bênção. Você pega e fala assim, ó, nossa, mas olha como aquele irmão é parado, que não sei o quê, não quer trabalhar na obra, tudo que pede para ele, ele faz, ele não quer fazer. E você pega isso e você vai lá no irmão, ô irmão, estou vendo que estou vendo que a gente está precisando de ajuda aqui, ó, me ajuda a carregar isso, me ajuda a fazer aquilo, e você vai construindo. Nós somos canais, irmãos, instrumentos da graça de Deus. A gente reflete aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente recebe. Deus não teve misericórdia de nós? Deus não teve misericórdia de nós? Que possamos, então, transmitir graça. Graça, irmãos. Graça, palavras de amor, palavras que trazem conforto, que edificam. E não apenas crítica. Porque todos nós erramos. Sim, uma crítica construtiva é sempre bem-vinda. Eu faço isso. Toda vez que eu prego, termino a pregação, vou no caminho de casa para o carro, pergunto para minha esposa, amor, o que você achou hoje? Estava muito nervoso? Porque às vezes eu me desbesto aqui, falo tudo muito rápido, ninguém entende nada, glória a Deus. Os irmãos sempre me apoiam. Mas eu sempre peço um conselho, o que você acha? Não, olha, quando você fica nervoso, você repete muito uma palavra. Eu acho que quando você está fazendo assim no culto, você deve diminuir como você está trabalhando com as mãos. E ela vai me dando os conselhos. Uma crítica construtiva é sempre bem-vinda. Transformar isso em bênção. Porque nossos filhos também precisam disso. Os filhos também, não são um bom exemplo? Pai, o que você acha que eu fiz? Você faz tudo errado. Ô pai, tirei 8 na escola, não faz mais que sua obrigação, tinha que ter tirado 10. Isso destrói, irmãos, destrói. Uma esposa faz aquela primeira comidinha, quando você é recém-casado, a esposa chega com aquela comidinha que ela fez com tanto amor, e aí você vê assim, está muito salgado, ela come e você fala assim, o que você achou? Olha, amor, estava muito gostosa, mas acho que só um pouquinho menos de sal. Às vezes é como você constrói esses relacionamentos. E dentro da igreja? A mesma coisa, a mesmíssima coisa. O irmão teve a oportunidade de trazer a palavra? Meus irmãos, quando eu subi a primeira vez no culto, o pastor me deu 30 minutos para pregar, eu já contei isso para vocês. Eu preguei acho que em 12, 15 minutos no máximo. Deus abençoe, saí andando. Minha sogra estava lá. Ela era testemunha da vergonha que eu passei. E aí na época o pastor não me deu mais oportunidade, também fui muito mal, nem tinha mais coragem de pedir. E o pastor Cássio através de Deus teve misericórdia da minha vida, né? Porque foi me dando oportunidade para passar aula, foi me dando oportunidade para pregar no final do ano, no começo do ano, no meio do ano, e ele foi me ensinando e foi crescendo, me dando livro, me dando orientação e me ajudando. Que nós possamos ser o mesmo instrumento na vida das pessoas. Porque ninguém chega aqui sabendo de tudo, ninguém. E todo serviço na igreja é de suma importância. Desde o momento que nós abrimos o portão até o momento que nós apagamos as luzes. Todos são importantes na casa de Deus. Todos. Você não deve ficar assim pensando no seu canto, mas tem tanta gente que faz, faça. O apóstolo Pedro ele diz que todo crente tem um dom. Se você fala que não tem, você está mentindo. Pecou. Se você não faz, você mente, porque peca também, porque você está sendo omisso na obra de Deus. Você recebeu um dom, exerça esse dom. Qual que é o seu dom? Às vezes o meu dom fica na porta. Glória a Deus, a gente precisa. Só Deus sabe o apuro que a gente passa às vezes no domingo aqui. Não é verdade? Quarta-feira, meu ministério é de oração. Irmãos, a igreja só se sustenta através desse ministério. Ou você acha que aqui é só o falar bem, o pregar bem. Não é, irmãos. A igreja se sustenta através da oração. Os pilares da igreja são as irmãs de oração. Os irmãos de oração que vão para a sua casa buscar ao Senhor. E assim deve ser a nossa vida, refletir isso. Todo serviço na casa de Deus é de suma importância. Mas vamos voltar aqui, é praticar a santidade, fazer a santidade na prática, é viver dessa forma. Uma vida que agrada a Deus. Falar uma palavra que ajude, que console, que levante o próximo. Não saia daqui apenas criticando. Meu marido está errado, minha mulher está errada, meu filho está errado. Tão errado sim. Não vai mudar do dia para a noite, mas que da sua boca saia uma palavra amiga, uma palavra que constrói, porque você vai ganhar essa pessoa através do seu bom testemunho. O Espírito Santo vai trabalhar dentro dela. Nossa, minha mulher só brigava comigo em casa, agora ela começou a estar diferente, me tratar bem. O que está acontecendo? É o Espírito Santo trabalhando. Para Deus mudar uma pessoa, primeiro Ele trabalha na nossa vida, e aí Ele alcança os da casa. Mas através de nós. Através do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. E aí começa a trabalhar os de casa. Tem algo diferente. O que é esse diferente? O que chama atenção? Aí você tem aquela oportunidade. Só Jesus Cristo muda.
Só Jesus Cristo muda. Ele mudou minha vida, vai mudar a sua também. Olha, tudo isso através de uma palavra amiga. Glória a Deus. Irmãos, acho que eu já falei demais, agora a gente vai para a conclusão. E eu termino aqui falando para vocês, eu apresentei 4 situações muito reais, muito reais. Tudo que a gente falou aqui, dizer não para a mentira, sim para a verdade, dizer sim para a ira santa, não para a mágoa, dizer sim para o trabalho e não para o roubo, e dizer não para a palavra torpe e sim para a palavra que constrói. Tudo isso é prático, tudo isso é que a gente conhece. E a nossa natureza humana tem a tendência de se fazer tudo ao contrário. Porque o apóstolo Paulo também disse, né, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por isso que eu falo, a santificação ela é diferente da justificação. A justificação, Deus te escolheu e te salvou pelos méritos de Cristo. Agora você precisa caminhar com Deus. Caminhar na presença de Deus, colocar os seus joelhos no chão e pedir a todo momento que Ele esteja ao nosso lado, em nossa vida, com o Espírito Santo trabalhando. Apenas o Espírito Santo pode trabalhar em nossas vidas para construir um novo ser, um ser melhor. Vamos cair no meio do caminho? Irmão, a gente vai cair vivendo no trupicada. Enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai viver pisando no tomate, como diz minha tia, né? Vive pisando no tomatinho. A gente vai viver tropeçando, caindo, escorregando. Mas o que a gente não pode é viver assim, viver daquela forma de quebrar a nossa consciência. Eu sou assim mesmo e vou ter que viver assim. Não, você não é assim. Você foi comprado por bom preço. Viva uma vida que vale a pena, na presença de Deus, para que quando as pessoas olhem para você, digam, essa pessoa andou com Deus, ela anda com Deus. E apenas isso, através do Espírito Santo em nossas vidas, é que nós podemos andar dessa forma. Amém? E que hoje, então, na presença do Senhor, nós possamos viver a santidade em prática, viver uma vida santa na presença do Senhor. Que 2020 ele seja um ano melhor, que você possa seguir esses conselhos, sempre lembrando desses 2 passinhos, não para o pecado, sim para Cristo, todos os dias, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Peço nesse momento licença ao diretor, eu peço ao pastor Félix que venha à frente, o diácono Nilson, diaconisa Cida, diaconisa Sebastiana, os consagrados que venham à frente. A gente falou hoje sobre santidade na prática, e às vezes você está iniciando esse 2020 com alguma dificuldade. Mas eu tenho uma dificuldade. Temos, eu também tenho. Mas vamos hoje nos colocar na presença do Senhor, vamos orar, vamos estar diante da presença dEle, vamos pedir ajuda. Vamos crescer, Senhor, vamos crescer, irmãos, na presença do Senhor, amém? Passa o momento para o pastor Félix.